Vamos lá, gente. Está marcado para 8 horas, né? Então, 8 e 8. Eu gosto bastante assim. Eu acho muito importante a gente ser fiel no horário, né? Não sei se vocês têm condição de abrir aí a câmera de vocês, para a gente poder interagir nesse começo aí. Olha, Cristiano. Quem puder abrir aí, dar um feedback aí do seu participação, né? É uma reunião remota assim, não é, a gente não tem esse hábito, né? Apesar de a faculdade ter, pelo menos eu fiz quase 12 períodos nesse formato de aula remota, mas é um pouco estranho, mas é uma tecnologia que a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, né? Um pouco estranho, é melhor aquele ambiente de igreja, aquele ambiente de sala de aula, né? Mas a gente se conectar agora aqui é um grande milagre, né? Você está aí na sua casa e, ao mesmo tempo, nós estamos reunidos aqui remotamente, né? E eu queria, nesse início, ler 2 trechos da Palavra de Deus. A Eva Escola é uma escola de ensino bíblico saudável. Amém? É, é estranho, né, falar assim no computador, mas se você está ouvindo direitinho aí, se você está participando, por isso que eu peço assim, se você puder abrir sua tela, que já abriram, né? Pastor Eric, aqui a Esther, a Cris, para ver se, até para falar fica melhor olhando para você, sabendo que você está aí, né? Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia lá, para a gente já dar início. Lucas capítulo 2, tem um texto muito interessante. Jesus está indo lá no Bar Mitzvah, né? Lucas capítulo 2, versículo 49. Jesus está ali no meio dos doutores da lei. Imagina isso. Jesus, vamos ler aqui o 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Versículo 42. Ele atingiu os 12 anos, Bar Mitzvah, né? Subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Versículo 45. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém, à sua procura. 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Versículo 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras. Queridos, esse fato aí é intrigante, porque uma vez eu fui pegar a Esté aqui no CMPM, que é essa escola grande aqui na sede, e a Esté tinha aquele hábito, eu ia pegar ela estava lá no local. Nesse dia que eu fui pegar ela não estava. Cara, bateu um desespero em mim, aí eu fui lá da frente, onde pegava ela, fui lá por trás para ir na secretaria, e eu já subi aquela lateral, que é bem assim, um pouco longe, eu já subi chorando, desesperado, pensando, rapaz, pegaram minha filha, tráfico humano, e comecei a chorar, o desespero bateu dentro de mim. E aí eu perguntei do policial que fica lá na guarita ali da entrada de trás,
Aí eu segurei meu choro, né? Tentei me conter. Aí meu irmão, tô atrás da minha filha. O que que houve, pai? Eu tô atrás da minha filha. Aí o policial disse, ela não sai. Tu tem certeza que ela entrou aqui na escola? Aí eu desesperei mais ainda, né? Aí eu disse, claro, todas as vezes eu deixo ela e vejo ela entrar, eu não estou encontrando ela. E fazia uns 20 minutos assim. Aí ele deixou eu entrar e eu fui subindo lá para a secretaria, ela estava lá. E eu abracei ela chorando. E foi o dia mais desesperador da minha vida. Esse dia que a Esther sumiu por 20 minutos, Fabrício. Eu fiquei doido. E aí, quando eu vi ela, eu abracei ela e disse, minha filha, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Só dizer que eu amava ela. E ela, o que foi, pai? Eu estava desesperado. Mas aí, por que eu estou falando isso? Já pensou? José e Maria estavam um dia de caminho, já tinham ido há um dia e não perceberam a ausência de Jesus. Depois eles voltam 3 dias. O desespero de Maria e José. E quando eles encontram Jesus, está lá no templo com os doutores da lei, interrogando, perguntando. E aí Jesus parece assim subordinado, parece rebelde. Né? Vocês não sabiam que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai, que eu tinha que estar cuidando da casa do meu pai? Então, queridos, eu quero te parabenizar, porque a IEV Escola é para quem quer cuidar dos assuntos da casa do pai, amém? E você, quando você tira essa 1 hora, 2 horas, hoje vai ser 1 hora, vai ser bem resumido, mais informativo, né? Você vai estar... Aí o texto diz que José e Maria não entenderam, né? Mas Jesus, com 12 anos, ele já sabia o que era cuidar da casa do pai, cuidar dos negócios do pai, dos assuntos do pai. E o interessante aí, queridos, é que Jesus tinha 12 anos. Dos 12 anos aos 30 anos, não há registro bíblico aí no Evangelho. Mas a gente já verifica que Jesus já tinha, com 12 anos, uma visão muito clara do propósito de Deus. E você que está aqui hoje, cada irmão aí, o Adriano aí, o Diogo, vocês estão de parabéns, porque só quem conhece o seu propósito eterno, só quem tem revelação do projeto de Deus, que é maior do que qualquer coisa nessa terra, é que tira esse tempo para estar estudando as Escrituras Sagradas. E assim, queridos, eu queria apresentar para vocês aqui. Agno, desculpa te interromper, mano. Pode. Só tenta falar um pouquinho mais próximo, mais alto, que tem um pessoal falando que tá baixo. Tá baixo, né? Vou puxar aqui. Eu vou puxar aqui, queridos. Isso, aí vai dar uma melhorada. Vai ficar bem perto do microfone do notebook aqui. Vamos lá, sumi aqui de novo. Queridos, é muita coisa assim que Deus tem colocado, mas eu vou tentar informar os irmãos. Eu não sei se eu consigo projetar uma tela para ir para vocês acompanharem. Eu não sei mexer no Google Meet. Consegue sim. Apresentar agora. Aí o que eu faço? A tela. Aí tu vai selecionar a janela. Já está aberto o slide aí? Tá, um PDF. Aí, tem tela inteira, uma janela. Eu seleciono uma janela, no caso? É, uma janela e tu pega lá onde é que está o teu PDF. Ele vai abrir aí. Apareceu? Apareceu. Apareceu para vocês aí? Vai aparecer já aparecendo. Já. Tá aqui, mano. Apareceu sim agora. Tá. Apareceu. Tá bem estranho aqui para mim, mas é porque eu queria ver também vocês. Será que eu volto lá para ver vocês? Não, mano. Aí, enquanto tu estiver apresentando, tu vai ficar vendo a tua telinha mesmo. Mas não esquenta não, que tá tudo certo por aqui. Tá até bacana. Na verdade. Tá boa a qualidade. Tá boa, né? Então é o seguinte, a IEV, nós queremos viver essa realidade do texto que a gente leu ainda há pouco, né? Quer cuidar dos negócios do Pai, quer cuidar do propósito eterno, de edificar o reino de Deus, de edificar a casa do Pai. E aí,
a gente, dentro desse contexto, a gente está pensando, dizendo, Deus, qual é o teu propósito? Aí tudo é IEV. Nós queremos estar conectados, né? E embora seja uma visão de revelação, uma visão de propósito, uma visão de intimidade com Deus, também tem essa parte burocrática, né? Que a gente precisa, vamos dizer assim, desenvolver, que vocês têm total ciência disso, né? Aí, para fins de organização, a gente vai, IEV. Aí, a gente vai trabalhar de forma híbrida, né? IEV local, que a gente fica limitado ali àquele encontro presencial, orgânico, físico, né? Que ali, agora, por enquanto, nós temos um local de reunião, que é o prédio aqui na Avenida Tefé. E nós estamos expandindo a IEV online, que é de forma híbrida, que tem pessoas que vão participar da IEV online. E a gente já falou um pouco mas lá, Provérbios, capítulo 27, versículo 23, vocês estão vendo aí já o texto, né? Estão vendo, né? Sim. Eu estou falando aqui no computador, é muito estranho. Pode seguir, mano, pode seguir. Qualquer problema que der, eu aviso aqui, pode seguir. Beleza. Então, qual é hoje a IEV, a visão IEV? Nós vamos organizar o ministério para um crescimento saudável. E aí, o primeiro momento, o que Deus está nos direcionando. Provérbio 27, versículo 23, ele diz, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Ele diz, procura saber a condição do teu rebanho. Cuida bem das tuas ovelhas, em outra versão. E aí, a realidade da IEV, deixa eu ver se eu passo devagarzinho aqui. A realidade da IEV, hoje, como é que nós estamos hoje? Tem em torno de 60 frequentadores no domingo. Sempre com uma margem de uns 10 ausentes e 50 presentes. E na quarta-feira tem uma base de 30 pessoas presentes e uns 20 ausentes. Então, a gente fica nessa média. E aí, como é que a gente está posicionado? Como é que está o rebanho da IEV hoje? Igreja local, que é a reunião física, e uma igreja online que o pastor Eric implementou bem isso. E quem é o pastor principal? Que recebeu, o pastor principal é o Espírito Santo, que gerou a IEV através do pastor Xavier, né? O pastor Xavier veio, e dentro da IEV Escola nós vamos dizer assim, definir esse histórico. E aí, como é que ela está agora, vamos dizer, na questão local? O pastor Xavier me convidou para ser um pastor mais ali imediato, de cuidado com a igreja local. O pastor Eric, que estava nesse cuidado local, passou para o pastor auxiliar, e o Ezequias está como presbítero lá, que vocês já conhecem. Aí existe o conselho da igreja, aí é diretoria e conselho, que está o pastor Xavier, que é o presidente, eu estou lá auxiliando, o pastor Eric, a Clícia, a Cristina, Zedequias, Jonatas, Larissa, Francesco, pastora Merinda, Naira e o Zé Roberto. E o que vai nos impulsionar isso aí? E o que nós desejamos? Paixão por Deus, nós somos uma igreja adoradora, não somos religiosos, amém? Já estou aqui nessa parte aqui de baixo, não sei se aparece a minha setinha aí. Parece sim, mano. E essa paixão por Deus, ela é natural a gente ter paixão por vidas. E também o servir essa causa eterna, né? E aí, o que a gente está hoje? Querendo que Deus mova, a igreja já tem esse espírito de serviço, de voluntariado, né? Mas nós queremos, ter essa paixão de sempre ter novas pessoas para Jesus. E o nosso DNA é amar Deus e servir pessoas. E edificar o reino de Deus através da igreja local. É muito, assim, hoje todo mundo diz que serve a Deus, mas existe
uma contradição que muita gente está dizendo eu sirvo a Deus, mas não tem compromisso com uma igreja local, de desenvolver amor, de andar ali, né, lado a lado, servindo. E aí qual é o nosso, vamos dizer assim, o nosso desafio? Hoje a gente está assim, a IEV Start é o primeiro curso, eu vou falar da IEV Escola. A IEV Escola é hoje, aquele, vamos dizer, aquele momento informativo. Porque quando tem um propósito divino, Deus já mostra o final, e aquele final é o sonho dele, e aí a gente vê o final, que já é uma igreja de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas para que isso ocorra, tem o passo a passo. E como é que funcionava antigamente? Era uma igreja em célula. Tudo era aqui na célula. E a célula pesou e acabou que frustrou. Eu me frustrei. Eu acho que a maioria que trabalhou em célula e se frustrou. E com a boa intenção e fazendo de todo amor e todo o coração, mas com alguns equívocos que travou, parece que não fluiu. Aí, dentro dessa experiência, eu falo um pouco de mim aqui, né? De 25 anos ali servindo a Deus, porque do dia que eu aceitei Jesus, eu comecei a evangelizar. Já no outro dia eu comecei a testemunhar, já fui para fazer evangelismo, aquele evangelismo de literatura, eu já contei um pouco, né? Mas aí depois a célula fluiu, depois já veio uma frustração, vamos dizer. E depois eu descobri que Deus, ele trabalha através de cada identidade. Cada um de vocês que estão aqui, vocês têm uma identidade e tem um dom e tem uma identificação. E aí a gente vai formar os grupos de conexão. E a IEV, e um grande desafio da igreja local, queridos, é ter membros comprometidos. E aqui eu vou fazer um parênteses, sair um pouco aí. IEV Start, vocês estão vendo aí o primeiro ponto aqui, né? IEV Start, que é o primeiro curso da IEV Escola, para a pessoa ser um membro ativo. Quem é um membro ativo? Membro ativo é uma pessoa que ele quer servir a Deus, que ele quer ser voluntário. Ele quer cuidar dos negócios do Pai, amém? Ele quer servir a Deus. Aí, de maneira prática, como que eu vou servir a Deus? A visão do coração de Deus, né? Qual é o trabalho que está no coração de Deus? Edificar o reino dele aqui na terra. Mas como que Deus está edificando o reino dele aqui na terra? Através da Igreja de Jesus. Que hoje é até complicado, né? Se a gente falar Igreja Universal, não é a Igreja do Bispo Macedo, né? Se a gente falar Igreja Mundial, não é a Igreja do Valdomiro. Se a gente fala Igreja de Jesus, não é a Igreja dos Mormons, né? Mas é a Igreja espiritual de Cristo, é o corpo de Cristo. Só que esse corpo de Cristo, ele é de várias, vamos dizer assim, denominações, né? Que brotaram. E dessas denominações, pá, não é só a IEV que vai para o céu, não é só a IEV que está nesse projeto de edificar o reino de Deus, mas a IEV é onde eu posso dizer assim, ó, vou edificar o reino de Deus me comprometendo com a igreja local. E que igreja local é essa? Com a IEV. E aí, como que eu vou me comprometer? Queridos, pode ser o pastor que for. Isso eu tenho experiência própria. Ele é limitado. E o que eu tenho aprendido é que o membro ativo ele está na visão da igreja local. Se você puder escrever aí, o membro ativo ele está na visão da igreja local. Como assim, pastor? Como é que o membro ativo faz a igreja local? No sentido, ele dá atenção. Ele dá atenção. O que a igreja está desenvolvendo? Ele dá atenção. Isso aqui, você está dando atenção, então você é um membro ativo da igreja local, a igreja do Evangelho Vivo. Você está dando atenção. Jesus estava ali, ó, o pessoal foi todo mundo embora, e ele lá, debatendo lá com os doutores da lei, querendo com atenção naquilo, estudando aquilo que está nas Escrituras, para ele entender a vontade de Deus. E aí esse membro ativo, ele dá atenção. Depois que ele dá atenção, ele entende. Não, nosso projeto imediato agora é
a IEV Escola. IEV Escola. Então, isso aqui vai ser a minha atenção. Queridos, olha só, nem 8 nem 80. Teve assim, um lado, não agora, se tu não estiver na igreja, se tu não fizer a obra de Deus, tu e tal. E aí aquela cobrança, aquele peso e tal. E o outro extremo, não dá para fazer a obra de Deus. Não dá. Então, nenhum desses extremos é saudável. Mas agora, qual é o extremo? Dali eu não vou fazer, e o outro extremo, cara, eu vou fazer só obra de Deus, não vou cuidar da minha família, não vou cuidar do meu crescimento pessoal, não vou cuidar. Isso também já é outra doença. Então, qual é a nossa visão hoje, queridos? Deus nos dá 168 horas toda semana. 168 horas, 24 horas por dia, 168 horas. Então, eu vou tirar o dízimo dessas 168 horas. Vou tirar ali, vamos dizer, 2 horas para me participar da IEV Escola. Vai ser esse meu compromisso agora. Eu vou estar ali no culto, dia de domingo, o nosso culto principal. É 2 horas. São 4 horas, né? Eu vou tirar agora 2 horas para me envolver no GC, que é um grupo de conexão. Aí, queridos, a realidade da IEV, procura conhecer o teu rebanho e se dedica a saber qual é o estado de cada ovelha. Hoje, a IEV está aqui, vamos dizer, o primeiro pilar do ministério, IEV Intercessão. A líder é a Cristina, a vice-líder é a irmã Rosa, aí tem os membros aqui, a Josi Ketlin, a Rai Barroso, José Roberto, a Maria Cosmo e Creusimar. Deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Aí tem o IEV Adoração, que é um ministério grande aqui, que está bem desenvolvido. Mas esse ministério de intercessão, ele está reativado há poucos meses, mas ele já está... Quantos tem sentido aí, né, o efeito da intercessão? Nossos cultos têm tido uma temperatura espiritual mais aquecida, mais incendiada. Aí a IEV Adoração. Tudo parte do ponto que a gente está edificando a igreja local, a IEV. A IEV Adoração é o líder online, aí o Francesco, o líder local, Jonatas e Larissa. E outra coisa, olha só, queridos, um outro detalhe que eu tenho aprendido. Não existe o casal. A Bíblia diz que os dois tornam uma só carne. Então, não existe o meu ministério e o ministério da Clícia, não. É eu e a Clícia. A gente conta o casal como um líder. Porque os dois são uma só carne. Embora muitas vezes a Clícia não apareça, mas ela me dá a condição de eu desenvolver meu ministério. Ela me auxilia ali. E, claro, o desejo é que todo mundo apareça, fale, né? Mas isso é um fator. Ninguém vai pressionar a mulher ou pressionar o homem. Mas os dois têm um compromisso, que ele tem uma agenda, vamos dizer assim, única, né? Tem os filhos, tem a igreja, tem trabalho. Então, e aí, um outro ponto dentro dessa visão, que a gente não vai negociar, por isso que a gente pontuou lá, que a célula familiar, que na verdade é um devocional familiar, que é assim, não é só espiritualidade, só orar, ler Bíblia, não é isso. É você ter pelo menos um dia da família. Aquele dia ali você não negocia. É para você se dedicar ao seu cônjuge, ao seu casamento, para você dedicar especialmente aí. Claro, todos os dias a gente se dedica ao nosso cônjuge, todos os dias a gente se dedica aos nossos filhos, né? Mas dentro de uma estratégia de cuidado, com atenção, com carinho, não, é aquele dia da família. Aí vai ter vamos dizer assim, aquele momento de descontração da família, de ir para o shopping, de ir para o cinema, de fazer aquele cuidado de maior qualidade, né? Por que eu estou falando isso? Porque aqui Jonatas e Larissa, que a gente até conversou eu já conversei com o Jonatas, bem mais detalhado isso aqui, até repetitivo. E aí tem os membros aqui, Caleb, Cleivan, Davi, Diogo, Esther, Jonatas, Pai, Laisa, uma Rosa, Naira, Pedro, Juan, Gemima online, Douglas online, Aloiana online.
E aqui tem o Ministério de Dança, que é a líder a Larissa. Vocês estão percebendo aí que está precisando de mais pessoas para expandir os ministérios, né? A Larissa é a líder, aí eu não conversei muito bem com ela para a gente ver quem será, ou se já existe uma vice-líder, mas tem os membros aí que eu sei que já estão ali, a gente percebe, a Alessandra, a Fernanda e a Laisa. E aí tem a secretaria, e aí tem a secretaria, que a gente pensa que igreja só é uma situação, não, igreja é um corpo formado de vários órgãos, que ali dão vida, né, aquela estrutura ali do corpo de Cristo. Aí quem está mais no atendimento aí é o Ezequias, e quem está no financeiro é a Naira. Aí tem a Eve Mídia, é o pastor Eric que está na frente. Aí quem está vice-líder, eu também creio que a gente ainda vai organizar isso. E aí tem o Paulo que está ali, a Esther, o Davi e o Pedro, pelo que ele me passou, né? Aí tem o IEV Social, queridos, que está o José Roberto, e aí diz que a Cristina ajuda, e os irmãos ajudam ali, mas a gente precisa, em cada área dessa ministerial, em cada grupo desse, que não deixa de ser uma célula de serviço, a gente tem que levantar o líder, o vice-líder, e os membros que vão estar ali dando suporte e fazer aquele ministério ter estrutura para cumprir aquele propósito. E abrindo um parênteses, depois a gente vai falar dessa importância do IEV Social, que tem um projeto aí. Hoje nós vamos falar de três objetivos da IEV local. E aí, um ministério que já está tomando um corpo também, que é o IEV Jovem, que já está havendo reuniões, tem muitos adolescentes e jovens, mas é o IEV Jovem, que é o Jonatas e a Larissa estão na liderança, e já estão formatando, e tem os meninos aí que foram para o encontro. E também a questão da IEV Kids já tem uma certa... são ministérios que já funcionaram, né? E a gente quer reativar. Aí o pastor Eric vai estar na coordenação, vai ver vice-líderes e os membros. A IEV Escola, eu estou na direção, mas aí a gente vai levantar um coordenador e os professores para cuidar dessa parte pedagógica da igreja. A IEV Mulheres também, que é algo muito que as mulheres rompem muito mais forte. A gente vai também estar levantando uma líder para cuidar disso, vice-líder, e os membros ali que são auxiliares, que vão cuidar de cada área. IEV Família é outra coisa que a gente vai trabalhar tanto no culto de celebração, mas também nós vamos levantar um ministério para dar essa atenção para a família, né? IEV Homens, IEV Empreendedores, que a gente vai... Os homens também são importantes, mas às vezes os homens são mais difíceis, né, de desenvolver. Por isso que eu coloquei IEV Homens e IEV Empreendedores, que o cara, ele pensa mais nessa área, né, de IEV Empreendedores. Para quê? Para a gente ter network, ensinar questões de prosperidade bíblica. Mas isso não é só para homens, é para mulheres que têm seus negócios, para a gente fazer um network, treinar biblicamente. Até profissionais hoje em dia, acho que todos aqui que precisam de um profissional é um sacrifício. E aí a gente vai ensinar ética cristã, do trabalho, da responsabilidade, do compromisso. Isso tudo gera prosperidade. A IEV Missões, nós vamos levantar, que tem muita coisa poderosa, queridos, aí nesse IEV Missões. Nosso primeiro desafio missionário é nascer a igreja, a IEV lá do Águas Claras, e outras coisas. IEV Recepção, queridos, a gente faz um ministério de integração caloroso, e o IEV Eventos. Então, isso aí, nosso estado atual, como é que está o nosso rebanho? Nossa visão de futuro. O que a gente quer? Estruturar nossa igreja, organizar ela para ela crescer com saúde e sem massacrar ninguém, sem oprimir ninguém. Cada pessoa desenvolvendo o seu ministério. Claro, dentro da realidade de cada um, né? Então tá aí
Nosso propósito é servir uma causa eterna. Nós não estamos fazendo igreja por uma empolgação. Clício, Esté, traz uma águazinha para mim, por favor, que eu esqueci de botar uma água aqui para mim, eu fiquei sem saliva já. E apresentando para os irmãos aquilo que Deus tem nos ministrado como igreja local, a visão da igreja do Evangelho Vivo. Servir uma causa eterna, nós não estamos aí para pensar, não, nós vamos trabalhar 1 mês, 2 meses, 3 meses, nós vamos trabalhar por uma causa eterna. E para quê? Para que novas vidas, uma nova vida, eu desafio uma nova vida para Jesus. Amar a Deus é servir pessoas. Não adianta eu dizer, Senhor, eu te amo. Aí chega na internet, está cheio de pessoas que dizem que estão fazendo a obra de Deus, mas não estão ali comprometidos em servir pessoas. Mas você que está aqui, você quer desenvolver essa sua chamada. Que Deus que coloca isso na gente, não é uma estratégia humana. Só um minutinho. Não é uma estratégia humana, não é um propósito humano. Aí, queridos, deixa eu olhar aqui, 40 minutos, né? 40 não. 32 minutos que a gente começou, 28. Agora é a escola, né? É um ensino diferenciado. A IEV Escola não é só para a questão espiritual, é para transformar a nossa vida, porque você vai aprender princípios que vão te habilitar para o reino de Deus, para executar a tua missão, mas que também vão te habilitar para você cuidar bem da sua família, que é o nosso grande ministério, que quem não cuida da sua família tem negado a fé pior do que ele crê. Se eu não cuido da minha casa, como que eu vou cuidar da igreja de Deus, né? Paulo falando para Timóteo. Então, a IEV Escola vai te dar ferramentas para te cuidar bem da tua família, vai te dar habilidades para você cuidar bem também da tua vida pessoal, para a tua profissão, para a carreira, teus negócios, teus empreendimentos, aquilo que Deus deseja que nós prosperemos em tudo. Amém? E aí, quais são os cursos da escola, da IEV Escola? A gente vai, todo curso vai ser curso pequeno ali, não é que nem aquele curso de 9 meses ali, mas são cursos que a gente vai abrindo, aí já entra na parte prática. Para a gente abrir um curso, por exemplo, curso família, que a gente programa anualmente para a gente desenvolver várias matérias. Curso família, que é sobre casamento, educação de filhos, até filhos aprenderem os princípios de também como é que ter sucesso, cuidar de tudo isso. Sexualidade, finanças. Até novembro agora é o mês que a gente vai dar atenção para a questão da saúde financeira, que agora vai começar aquele espírito de consumismo, né? Aí vem 13º, aí o Natal não tem nada a ver com Jesus, a gente usa para falar de Jesus, mas o que mais a gente vê é o consumismo exacerbado, a gente se endividando e tudo mais. Mas aí cura e libertação, vai ter curso de cura e libertação, tudo de 4 a 8 aulas. 4 a 8 aulas, são cápsulas de curso. Ou seja, 4 sábados ou 8 sábados, 1 mês ou 2 meses, né? Curso de cura e libertação, cursos de adoração, não falando da questão instrumental, mas do propósito da adoração, curso de comunhão, curso de missões, curso de serviço, inúmeros cursos que a gente vai aprender aí. E aí, queridos, é um desafio de compromisso. Todo o reino de Deus, ele é um chamado a uma aliança. O Novo Testamento é a nova aliança. É Deus querendo uma aliança de amor, de fidelidade e de fé com o homem. Aí, queridos, como que você demonstra a sua aliança? Pastor, eu estou comprometido com a minha igreja local. Eu falei aqui, em primeiro lugar, dando atenção no sentido de ser uma prioridade do congregar, na visão da igreja local. Aí, segundo lugar, que se isso destravar, queridos, você ser um mobilizador.
mobilizador. O relatório que eu recebi tinha 25 pessoas, não sei se é esse número exato, inscritas na IEV Escola. Para ter uma classe de IEV Escola, um curso, vamos dizer, curso família, curso finanças bíblicas, curso casamento, curso criação de filhos, são vários cursos sintetizados. Tem que ter, no mínimo, ali, 20 alunos. A IEV Start tem que ter 20 alunos, no mínimo. Sempre tem aquela margem de pessoas que não conseguem. Eu lembro que eu entrei na faculdade, era 100 alunos. Quando a gente estava lá no final, já tinha ido para 40. Na OAB, agora, eu acredito que 10 tiveram sucesso daqueles 100. Então, existe muita gente começa, mas pouca gente assume o compromisso de ficar ali até o fim, né? E aí, queridos, qual vai ser a data da IEV? Hoje é a nossa aula informativa, aula presencial vai ser dia 12 de novembro, e aí vai acontecer até o dia 3 de novembro, ou 3 de dezembro, 4 sábados, né? E qual é o cronograma da IEV Escola, que é o primeiro curso IEV Start, para começar? Você que já é um membro, já antigo, não gosto dessa palavra, né? Um membro pioneiro da IEV, por que você é motivado a participar? Para você renovar aquela aliança de membresia, e, em segundo lugar, para você ser futuro professor, já dessa IEV Escola, nesse formato, porque nós vamos definir fundamentos, nós vamos definir raízes, nós vamos definir DNA. E aí, qual é o conteúdo programático aí da IEV Escola? No sábado, da aula inaugural, que é a aula 1, são 2 matérias, é o batismo bíblico, a história da igreja, isso da Igreja de Jesus. Aí, encerrou. No outro sábado, do dia 19, qual é a aula? A história da IEV, que essa quem vai dar sou eu, e a visão da IEV, que a gente vai ver o passo a passo. Como é que a gente vai, de maneira saudável, desenvolver a visão, reativar a visão, fazer esse trabalho. Aí o terceiro sábado, que vai ser no dia 26, como ser um membro da IEV. Você que já é membro, amém. Mas a gente vai ver qual é o papel de um membro ativo, definido ali. Isso para membros novos, que hoje é até difícil, né? Uma pessoa, quando vem para Jesus, ser assim, primeira vez que a gente está evangelizando, na verdade, os evangélicos, né? E até pessoas que vêm de outra igreja que são atraídos. Quando Deus está fazendo um avivamento, queridos, vem pessoas de outros ministérios que são membros lá, mas aqui ele vai ser um membro iniciante e vai entender nossos princípios e valores e como que qual é a nossa identidade, nosso DNA. E aí ele vai avaliar, será que isso aí se encaixa? Eu me identifico? Até para ninguém perder tempo com ninguém. Não, isso aí eu me identifico. Porque tem várias igrejas com várias identidades e não é uma identidade A ou B que está certa. Mas a gente vai estabelecer a nossa identidade para a gente poder, quando firma a identidade, queridos, a gente consegue ir no nosso destino com êxito. Porque quando está confusa a identidade, muita coisa se atrapalha na caminhada. O cara não sabe, ele muda, ele não tem firmeza. Mas quando ele chega na maturidade, ele diz que a identidade é essa. Ele tem constância, maturidade, perseverança. Então a gente vai definir a história da IEV, visão da IEV, como ser membro ativo da IEV, os benefícios de ser membro ativo da IEV. E a aula 4, que é a última aula, que vai ser no dia 3 de dezembro. Aí nós vamos falar os próximos passos da carreira cristã, da carreira ministerial, da carreira espiritual, amém? Que a gente está nessa carreira aí, essa maratona da fé. E aí vai ser o segundo tempo vai ser uma grande formatura, onde a gente vai estar com aquele traje de gala, os homens de terno, gravata, as mulheres com aquele vestido lindo, todo mundo bonito, um coquetel, vamos organizar. E aí um momento de unção, a entrega do certificado, a assinatura do pacto, da aliança de membresia.
E vai ser muito poderoso isso. Quantos creem aí? Eu estou sem essa... Estou vendo só... Amém. Amém? Amém. Amém, amém, amém. Amém. Glória. Amém. Amém. Então, queridos, aí não quero confundir você, mas eu quero que você entenda o panorama. Não fique preocupado, eu vou entender tudo, pastor. Não. É porque eu estou passando aqui um panorama, vamos dizer assim, que eu creio que era o anseio de todos vocês e o anseio do Espírito Santo dentro de nós. De a gente ter um projeto a curto, médio e longo prazo para desenvolver o propósito da edificação do reino de Deus com maturidade, com saúde. Eu ainda vou pontuar aqui os valores, mas não dá. Aí por isso que a gente tem a escola IEV e o IEV Start, que a gente vai definir nossos valores. Nós não vamos nos mover pelaquela indústria religiosa do cargo, da posição. Amém? Nós não vamos ser competidores, nós vamos ser cooperadores. Aqui eu vou entrar nesse ponto aqui, IEV GC, a IEV Grupo de Conexão, que é o nosso, vamos dizer, para que está a IEV Start? Para definir os grupos de conexão. Por exemplo, a gente já viu os ministérios lá, né? Já viu os ministérios. São grupos de conexão, as pessoas estão conectadas servindo a Deus. E aí, esse grupo de conexão, o que é? Até algumas pessoas, né? Pastor, é célula, o que é? Grupos de conexão, nós vamos ser uma igreja com células. Porque tem o IEV Intercessão, IEV Adoração, IEV Mídia, IEV Dança. Tem vários grupos que a gente vai cuidar e dar a devida atenção para poder a gente ter uma igreja saudável que cresce sem agoniação, sem aquele, ai meu Deus, eu tenho que... E aí, o que acontece? O grupo de conexão, ele tem um pilar ali, vamos dizer. Tem um anfitrião, que é a pessoa que abre a casa dela, um local de reunião, um quintal, pode ser ali. Vários, Deus vai tocar e pessoas vão dizer, não, isso aqui dá um grupo de conexão, esse ambiente aqui. Como eu falei lá atrás, um quintal de terra ali, arrumadinho, com cadeiras, com som, a gente consegue fazer um grupo de conexão. Um lugar mais sofisticado. O que Deus quer não é a estrutura, o que Deus quer são as vidas preciosas, os tesouros eternos para Jesus são almas. Que é a única coisa que é eterna, queridos. O resto tudo é transitório. E aí tem a questão, a gente vai passar por um processo. Primeiro, a gente está fazendo as inscrições. Aí está abrindo a oportunidade aí que não funciona muito, mas funciona no sentido de a gente está abrindo inscrição. Para você que já é líder, que tem uma maturidade espiritual, que sabe conduzir uma reunião, para você já ter a sua oportunidade. Não, pastor, mas não vai falar para ninguém, vai dizer lá nesses formulários de GC, de inscrição do GC. É a fase da inscrição. Eu quero ser um líder. Eu quero ser um anfitrião. Eu quero no sentido de servir a Deus, né? De posição, amém? Eu quero ser um membro ali, eu vou ser um auxiliar. E aí, dentro desse GC, eu estou na página 12, já no final, eu vou voltar aqui na página 2. Olha a configuração do GC. O GC, ele tem o líder, o vice-líder, que ele é o futuro líder de um novo GC, que vai multiplicar e vai nascer. E a gente vai trabalhar em 1 ano para a gente fazer uma multiplicação saudável, sem agonia. Mas já vai ter aquele compromisso de desafio. Cara, tu vai ser o próximo líder. E já tem aquele compartilhamento de tarefas. E aí o líder, o vice-líder, o líder de intercessão, porque sem oração, irmãos, vira uma questão, vamos dizer, humana. Tudo depende da presença de Deus, e a oração, a intercessão é o líder do louvor que vai organizar o louvor. Antes, o líder de célula, ele que ficava louco cuidando de tudo. Mas no GC, não, grupo de conexão e de serviço, de tarefas. O líder de louvor, né? Aquele que vai organizar os louvores do início e do final, e aquele ambiente da presença de Deus. E o secretário,
que é aquele que vai tomar, recepcionar ali os visitantes, pediu cadastrar, né? Acompanhar as pessoas. Cada pessoa, Jesus tem o livro da vida, né? Vamos dizer, o livro da vida aqui da IEV. A gente, para poder ligar, tá conversando com o Ezequias. Agora, a IEV Escola, o Ezequias, pá, tá na secretaria ligando, mas para ele ligar para 12 pessoas, já é um pouco mais trabalhoso. Mas se cada GC tem um secretário, aí ele vai ligar para as pessoas. Aí o Zedequias já vai estar nessa secretaria ligando já para esse secretário. Querido, que dia que é a tua célula? Você já ligou, fazendo a mobilização, né? Ligando para cada um membro do GC para participar dos cultos. Faltou, a gente vai estar acompanhando. Meu irmão, como é que você está? Por que faltou? Um acompanhamento de amor e de cuidado, amém? E aí, essa é a configuração do GC. E como eu falei no início, não é para você ficar carregando o GC sozinho, no sentido de que só vai abrir GC se tiver essa estrutura de 5 pessoas compromissadas. Pastor, só tem 3 no meu GC, então se junta com o cara que tem 5 e trabalha para daqui a um ano. Não é que a gente vai, só pode multiplicar daqui a um ano, que a gente não tem pressa de crescimento. A gente vai, se 6 meses já gerou uma configuração, tem 5 pessoas compromissadas, tem mais 5 aqui, a gente acha que já dá. Mas quanto mais pessoas, melhor. Não adianta multiplicar e ficar um pouquinho ali e não ter aquela estrutura de calor humano e depois minguar. São pessoas compromissadas, amém? E aí, queridos, diga, IEV Escola. IEV Escola. IEV Escola. É para servir o reino de Deus. É para servir o reino de Deus. Na igreja local, nos ministérios, amém? Amém. Eu estou passando muita informação. Mas aí, queridos, aí a gente entra no nosso próximo passo, vamos dizer assim, que é o aniversário de 25 anos da IEV, que é a IEV Conference de Aviva. Que o aniversário da IEV é o marco inicial, de fato, né? De direito ela foi registrada no estatuto, a ata de inauguração, eu nem tenho essa... Sei que eu participei, eu era secretário executivo. A gente fundou a IEV, mas eu não lembro. Mas o marco espiritual que a IEV nasceu de fato foi no dia 6 de dezembro de 1997, que eu tive o privilégio de estar lá nesse batismo lá na Ponta Negra. Só que esse dia 6, ele é no meio de semana. E aí a gente, vamos dizer assim, a gente sabe que é melhor o final de semana para a gente desenvolver nossas atividades na igreja, a gente botou para o dia 9 a conferência de aniversário, a IEV Conference. E aí, qual é a ideia que a gente tem para a IEV? Qual é o desafio? Vamos lá, sexta-feira, primeiro dia de conferência, que é o habitual aí, né? Já ocorre assim. Vai ser a abertura de 20 horas da noite até 21, 1h30 de reunião, é a primeira ministração, a abertura da conferência de aniversário da IEV. Dia 10, a gente quer fazer algo inovador, que aí o Zé Roberto, ele tem essa pegada de ação social, ele está na frente desse IEV social. A gente quer fazer o primeiro IEV social impacto, evangelístico, vamos dizer. Eu até peguei aqui um carro de som fazendo propaganda aqui no bairro, e aí ele custa R$60 para ele fazer a divulgação, só que ele faz só de 120. Aí é 2 horas ele divulgando aqui, né? E aí, o que a gente está imaginando? O que a gente está pensando, imaginando e visualizando? A gente fazer um impacto do IEV Social Impacto, a gente fazer doação de cestas básicas, 10 cestas básicas, 50 cestas, uma meta mínima, 10 cestas básicas, uma meta robusta, assim, boa para a gente, 50 cestas básicas. A gente fazer um sorteio, ninguém vai dar para a gente não se sentir mal, pô, aquele levou, aquele não, vamos fazer um sorteio lá, quem tiver na hora vai concorrer a essas cestas básicas, né? E aí a gente fazer serviço de assistência social, assistência jurídica,
assistência psicológica, né? Aí, corte de cabelo, tem negócio que mulher sabe, negócio de beleza lá, vários serviços que a gente vai primeiro fazer essa divulgação do IEV Social Impact, para a gente levantar esses, vamos dizer, esses serviços e esses produtos, né? Fazer os ofícios, solicitar, e a gente vai divulgar aqui no Japim, olha, o IEV Impacto Social, vamos distribuir cestas básicas, vai ter serviços tais, para a gente chamar a comunidade, que vai ser no sábado, de 9 da manhã até meio-dia. Eu fiz muito isso na política, e às vezes as pessoas querem fazer uma ação social o dia inteiro, mas é muito cansativo. E a gente vai fazer pela manhã, de 9 a meio-dia. E a gente quer dar uma roupagem, nós vamos abrir aí inscrições. O IEV Start já é para fazer inscrições, para encaminhar as pessoas para compor esses ministérios que a gente apresentou aí, amém? Para a gente já ir dando corpo a esses ministérios que a gente quer atuar. E aí, essa seria o segundo dia, amanhã, do dia 10, que é um sábado, de 9 a meio-dia, fazer esse impacto. E a gente impactar aqui o Japim e os convidados de outros bairros também que queiram participar do IEV Social Impact. E esse vai ser um presente e um evangelismo através de atos de amor, de atos de cuidado da comunidade. Amém? E aí, queridos, terminou meio-dia, todo mundo vai para casa, beleza. Aí no mesmo dia 10, vai ser a agenda mais intensa, vai ser no dia 10, no sábado, né? Aí 18h30, que até está mal redigido aí, na verdade 17 horas, que é a tarde, a parte da tarde, a gente volta para a segunda parte aí do sábado, que a gente vai fazer as 3 grandes festas, queridos. O GC, a gente está na fase de inscrição. Depois a gente vai entrar na fase de conversa. Definir quem é o líder, quem é o anfitrião, aquelas tarefas lá do GC. E aí nós vamos fazer as 3 grandes festas nessa tarde do sábado, de 17 horas até 18h30. Quais são essas 3 grandes festas? São 3 formalidades espirituais, queridos, poderosas. A primeira grande festa vai ser a inauguração dos nossos G6. Nosso sonho é inaugurar 5 G6. 5. Nós temos uma capacidade de 50 pessoas de envolver e conseguir 10 G6, que era nossa meta máxima, um sonho. A gente ia ficar com uma igreja com 10, muito forte. Mas nossa meta mínima é ter 5 G6. 5 vezes 5, 25 pessoas aí envolvidas, comprometidas com o GC, com esses grupos de conexão. E aí a gente vai inaugurar o GC no dia 10, que vai ser a primeira grande festa. E anualmente, na conferência anual do aniversário da IEV, nós vamos fazer a festa da multiplicação dos G6. A festa da multiplicação da IEV, de legitimar as igrejas que vão nascer também, as igrejas locais que vão nascer, mas vai ser a festa da multiplicação do G6 e das igrejas locais da IEV. Amém? Quantos creem que vai nascer várias igrejas, que vai nascer vários grupos de conexão no Brasil, aqui em Manaus e aonde for? Vai nascer IEV em tudo que é lado, queridos. Amém? Vocês creem? Amém. Amém, 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 amém. E uma vez por ano, meu irmão, a gente vai fazer essa grande festa de multiplicação do G6 e das igrejas locais. E quem sabe você vai ser pastor dessas igrejas locais, você vai ser pastor de GC, você vai ser pastor de distrito, de região. Amém? E aí, primeira grande festa de agora, né? Para esse primeiro momento. Essa é a festa de inauguração do GC. Até o dia 10 vai ser a inauguração. Antes do dia 10 vai ser a configuração, cadastro, conversa e definição. Quem não, vamos juntos, vamos marchar juntos. Amém? A segunda grande festa, queridos, vai ser o batismo de quem cumpriu a IEV Start, vai ser o batismo nas águas. Vai dar um jeito de colocar uma piscina, um tanque aí dentro do templo da IEV, ou pode ser o batismo na piscina lá do pastor Xavier, o outro irmão que tem a piscina, mas o ideal mesmo é a gente colocar um tanque lá dentro, no meio da conferência IEV, a gente fazer o batismo. Legal mesmo. Amém? Colocar um tanque lá dentro do templo, a gente fazer o batismo.
E aí o que a gente vai fazer, irmãos? A festa das águas. E quem é os membros antigos? Nós vamos fazer um novo pacto de aliança de membresia, não renovar nossa aliança de membresia. E os membros que já vieram de outro ministério, nós vamos fazer a festa da aclamação deles como novos membros ali da IEV, como compromissados ali com a membresia da igreja local. Amém? E a terceira grande festa são só formalidades, amém? Mas formalidades espirituais. A terceira grande festa é a festa do Espírito Santo. Quando o camarada estiver descendo nas águas, a igreja vai clamar por batismo do Espírito Santo, e nós vamos orar, e Deus vai fazer a festa do Espírito, que vai ser pessoas batizadas nas águas, batizadas no Espírito Santo, compromissadas com a IEB, renovando o compromisso com a IEB, e o batismo do Espírito Santo lá, vem acontecendo. Quantos creem, queridos, que Deus quer batizar com o Espírito Santo os seus filhos, quer revestir de poder e de autoridade? Então vai ser as três grandes festas. Quais são, pastor? É formalidades, não é eventos diferentes, não. Festa das águas, que é o batismo das águas. A festa das águas está incluída também os membros que vão ser aclamados. E a gente que é membro velho, membro antigo, a gente vai renovar nosso compromisso com a igreja local, amém? E aí, o que acontece mais nessa festa das águas? A festa do Espírito Santo. E a primeira festa que a gente falou bem, que é a festa da inauguração do nosso GC, tudo dentro do aniversário da IEV. E aí, isso tudo no sábado. E aí, depois a gente vai para as ministrações, sábado à noite, né? 19h30 até 21h30, 2 ministrações poderosas de Deus. E no domingo, que é o nosso culto normal, 17 horas, vai ser o encerramento e a nossa 4ª ministração da conferência. Multidões no Vale da Decisão, queridos. Nós estamos tomando decisões, resoluções para cuidar aquela palavra de Jesus. Vocês não sabiam que eu tinha que cuidar dos negócios do meu Pai? Amém, queridos? E aí, a gente já tem a nossa agenda semanal que está correndo. E o último informe é esse. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eu queria terminar com um texto que tem revolucionado o meu ministério, que é, diga, liderança. Liderança. É servir. Liderança. É servir as pessoas. Liderança. É servir pessoas, amém? É servir pessoas. Abra a tua Bíblia rapidamente lá em Mateus 20. Eu encerro com isso. É um texto. Mateus 20. Queridos, o John Maxwell, ele diz o seguinte, que liderar é influenciar. E as pessoas, eu estou aqui com você, eu estou passando uma visão. Eu não estou liderando, estou passando uma visão. Que liderar mesmo é servir as pessoas. E o meu desejo é conversar individualmente com cada um e entender onde eu posso ajudar você a crescer, melhorar a tua vida espiritual, melhorar a tua vida familiar. O John Maxwell, ele diz o seguinte, que ele é o maior treinador de líderes cristãos. Tanto que a visão dele é levantar 1 milhão de líderes, né? E igreja, queridos, só cresce com líderes. Então, você que está compromissado, você que está atento, ouvindo, entendendo como é que a IEB vai se desenvolver. Sei que foi muita informação, mas não fica preocupado, pastor, não entendi, é muita coisa. Nós vamos de passo a passo. Agora é IEB Escola. E o resto a gente vai dando o próximo passo. Mas, assim, o líder, o John Maxwell diz, ele é aquele que influencia. Mas eu só vou influenciar, queridos, quando eu conquistar a confiança, o coração da pessoa. Mas como que eu conquisto o coração da pessoa? Com uma intencionalidade de demonstrar para ela que eu quero ajudar ela a crescer, a ser uma pessoa com potencial máximo, a ela viver a vida abundante dela no maior nível possível. Jesus, ele fez isso. Ele pegou, e aí o líder, quando ele conquista a confiança,
a pessoa entende, não, cara, esse cara quer me ajudar a me desenvolver, o meu crescimento para mim, viver o meu potencial máximo. Potencial, vocês sabem o que é potencial, né? Potencial, queridos, ele tem duas situações. Quando ele não é experimentado, ele é um prejuízo fenomenal. Quando ele é experimentado, ele gera um impacto extraordinário. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você entender o que é potencial. Não, a pessoa morreu com a música dentro dela. Ela morreu com a mensagem dentro dela. Ela morreu com a empresa dentro dela. Uma empresa que mudaria o mundo. Quer dizer, um potencial que não foi experimentado é um prejuízo. O Miles Monroe, ele disse que o lugar onde tem maior riqueza não é nas minas de diamante da África, não é nas reservas petrolíferas, mas é no cemitério. E lá está cheio de livro que não foi escrito, cheio de histórias que não transformaram vidas. Experiência, sabe? Tu tem uma experiência, querido. Tu tem uma vivência que, se tu jogar essa tua experiência, ela vai transformar muitas pessoas. Amém? E isso foi o que Jesus fez. E aí o que acontece? O que um líder é? Ele é um mobilizador. Ele influencia a pessoa a sair do ponto A para o ponto B. De qualquer forma, eu estou influenciando. Agora, tem líderes que eles pegam a pessoa e mobilizam elas para o mal. Por exemplo, um líder que está no crime. Ele pega um cara e forja ele e envia para fazer o mal. E aqui no reino de Deus nós vamos mobilizar pessoas do ponto A da vida sem sentido para uma vida com propósito, para viver o máximo de tudo. Quer viver o propósito de Deus. Mas olha só o que aconteceu aqui, queridos. Mateus 20. Pedido da mãe de Jesus, né? Ou pedido da mãe de Tiago e João a Jesus. Versículo 20. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos. Olha, ela estava adorando, e adorando, pediu-lhe um favor. Versículo 21. Perguntou-lhe, mestre, que queres? Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe eles, né? Podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice. Aí Jesus tinha a visão completa do propósito do sacrifício, né? Vocês vão beber o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete conceder. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Versículo 24. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que as maiorias, e que os maiorais, os gerentes, né, exercem autoridade sobre eles. Versículo 26. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, queridos, olha só, um valor fundamental. Gerou uma confusão. A mãe de Tiago e João foi querer posição lá, a indústria do cargo.
E aí Jesus, tu quer cargo? Tu está disposto a pagar o preço, a beber o cálice da morte, do sacrifício? Aí eles disseram, eu estou. E realmente eles foram martirizados, né? Só João que morreu de morte natural, mas o resto foram todos martirizados por amor de Jesus. E aí os 10 ficaram invocados. Meu irmão, esses caras querem ficar lá no reino já. Querem posicionar uma confusão. Aí Jesus pegou e disse, olha, no mundo, os governadores, eles exercem autoridade. Eles dominam. Mas entre nós não vai ser assim. Aquele que quiser ser o maior, seja servo. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Queridos, então, esse é um dos valores que tem calcado a minha vida. Eu estou para servir. Eu estou para... E aí, nesse sentido, querido, de serviço, a gente se desprende de posição, de título. Sabe, queridos? E o que vier de posição, de um nomezinho que você receba lá, aí ao Pai compete. Ele disse, para mim, Jesus disse, quem que vai dar o título, da posição, é o Pai. E aí, queridos, para a gente encerrar, eu quero parabenizar vocês por ter dedicado essa 1 hora a ouvir esse informativo, né? Geral. O que foi? A Esté está pedindo aí para todo mundo ligar a câmera. Eu vou sair desse negócio aqui, que a gente vai para o final aqui. Não sei interromper, né? Compartilhamento. Queria que você agora mostrasse a sua bela face, né? E a gente... Uma aula informativa. Nós não temos tempo de interagir, mas lá na sala de aula a gente vai poder interagir mais. Mas eu acredito que vocês entenderam aí, em linhas gerais, né? O que Deus está desenhando aí para ele, o que Deus está planejando. E aí nós vamos bater agora, faz aquela tua pose de galã de TV, né? 10 segundinhos aí para você fazer a sua pose, pentear o cabelo, arrumar, a mulher gosta de arrumar o cabelo, né? Mas eu quero te parabenizar, querido, por vocês são 10, vocês são 1000, vocês são joias preciosas, são raros, de tirar um sábado, né, e ficar 1 hora ali ouvindo sobre coisas pertinentes ao reino de Deus. Eles são cheios do Espírito Santo, porque o diabo, a carne, o mundo odeia isso, odeia que a gente converse, né, sobre os assuntos que são negócio do Pai, que ninguém falou de negócio pessoal, mas eu tenho certeza que você vai ser recompensado. Já tem sido recompensado, amém? Você já tem sido recompensado. Não tem uma fórmula, não, pastor, eu vou fazer isso para Deus e Deus vai me recompensar assim. Não tem fórmula. Deus é extravagante e Ele vai fazer da melhor forma e muito mais, às vezes, daquilo que a gente acha que é melhor assim, Deus faz até melhor. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. E uma coisa que é interessante, você já é um líder, amém? Você é um líder, cooperador do corpo de Cristo, servo de Deus da IEB. Vamos mobilizar as pessoas. Digam líder. Líder. Um líder. Mobiliza pessoas para o projeto de Deus. Mobiliza as pessoas. Mobiliza as pessoas para o projeto de Deus. Pessoas para o projeto de Deus. Aí você vai ligar para pessoas, falar, meu irmão, ó, IEB Escola, sábado que vem, aula inaugural. Quem vai dar aula não vai ser eu, vou logo te avisando. Vai ser 2 professores novos aí, amém? E você vai ser futuro professor da IEB Escola, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Já bateram